Olá, pessoal. Como guardar as flores no freezer? Esta é a pergunta mais recorrente que tem no canal. Claro, é a matéria-prima, né? E tem que ser um freezer adequado para floricultura. Qual que é a diferença? Vamos lá, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, aí às vezes as pessoas falam, Helena, você já falou sobre isso. Às vezes o seguidor vê um vídeo, tá? E a pergunta dele é essa. Então, vamos dizer que um acaba complementando o outro. Eu tive recentemente numa floricultura em São Paulo, eu vou deixar depois a descrição, ou no card ou na tela final, e, e ele me mostrou o termostato, é um freezer novo, eles compraram um novo, zerinho, e ali tem o máximo, o médio e o mínimo, tá? E as pessoas perguntam para mim: quantos graus tem o freezer? Gente, depende do freezer. O meu também não tinha numeração, era o mínimo e o máximo, tá? Aonde que eu colocava? Só que o meu freezer já era um freezer usado, tá? Eu comprei ele de segunda mão e ele durou a vida inteira na estilo flores. Tive que fazer umas manutençõezinhas, coisa básica. Então, o que eu fazia? Quando estava quase no desligar, era ali que eu parava. Tá? Ele tinha o máximo e tinha o mínimo. E tinha o desligar. Então, eu ia lá e virava o termostato. Às vezes ele desligava, eu voltava um pouquinho. Então, eu deixava no mínimo do mínimo. O que acontece? Às vezes, dependendo da marca, tudo, um freezer já de segunda mão, ele é mais lento, tá? Ele, vamos dizer assim, é a mesma coisa, você pega um carro antigo e um carro novo. O carro novo, ele vai disparar. O novo, ele já vai andar um pouquinho mais devagar. Esse freezer lá da Flores em Luz, onde eu fui fazer essa assessoria lá em São Paulo, da Aline e do Ricardo, você via aquele novinho, que ele tava assim, bombando, tá? Então tinha que deixar realmente no mínimo do mínimo. Às vezes um freezer já usado, você pode deixar um pouco mais. Qual que é a temperatura para as pessoas que têm um freezer que tem a numeração? Entre 3 e 5 graus. Já fui numa loja em que a pessoa deixava a 7 graus e estava beleza. Só que os 7 graus não estava tão quente. Como que você pode ver isso? Você pega uma garrafa de PET, uma garrafa de refrigerante, de água, coloca dentro do freezer, marca lá no termostato, coloca lá no freezer de manhã. À tarde ela tem que estar fresca. Imagine você, se ela estiver gelada, você vai ter que diminuir. Imagine você pegar essa mesma garrafa e colocar no freezer da tua geladeira, da tua casa. Se colocar de manhã, de noite vai estar congelado, tá? Vai virar uma pedra de gelo. Se você pegar uma rosa e colocar dentro desse mesmo freezer, a rosa vai congelar, ou a flor vai congelar. Aí já me perguntaram, tá, mas isso não faz ela durar mais? Não. Se a flor congelar, quando ela descongelar, ela estará podre. Pensem nas regiões que tem geada, não vou nem falar neve. Quando chega o inverno, que tem aquelas geadas que tem no noticiário, porque a geada acabou com a plantação, não sei do que acabou com a plantação. Aquela geada de não sei quantos graus que chega, mas aquela geada faz com que as plantas morram, elas congelam, né? O frio é tão intenso para elas, elas congelam e elas vão ficar preta. E aquilo tudo vai para o lixo. É a mesma coisa no freezer. Então você tem que ter como se fosse um inverno ameno. Aquele inverno gostoso. O que acontece no inverno? A rosa, ela está em botão. No inverno, ela vai demorar bem pouquinho para ir abrindo. Tá? Então ela vai abrir bem devagarzinho.
No verão, a rosa chegou no botão no tamanho certo, no dia seguinte ela já está aberta. O calor faz ela abrir muito. Quando eu recebia, por exemplo, tulipa, palma, que eu queria as flores fechadas, o que, que eu fazia? Muito gelo na água, era muita pedra de gelo na água, e eu deixava num lugar onde tivesse pouca luz, tá? Porque o sol, a claridade também aumenta o desabrochar das flores. Eu tô fazendo essa comparação da natureza para vocês verem por que, que a gente usa o freezer, qual que é a finalidade do freezer. Uma outra coisa importante, tem pessoas que têm câmaras frias. Qual que é a diferença? Eu tô para ir na Palmares Flores, é uma loja de Santos, uma loja maravilhosa, para mostrar a câmara fria. A câmara fria, o que que é? É como se fosse uma sala. Eles tinham alguns anos atrás que era um container que eles compraram e adaptaram. E tem ali eu não me lembro, não é ar-condicionado, refrigerador, o aparelho de refrigeração, tá? Que eles deixam ali mais ou menos 5 graus. A porta fica aberta, porque é diferente o ar-condicionado da refrigeração de uma câmara fria. E eles entram e saem ali. No verão é uma delícia você ficar ali dentro, tá? Fica gostoso. No inverno você tem que entrar com blusa. Mas o que que acontece? Ali fica aberto, eles colocam em baldes de água, tá? Que a gente chama de coxo, são os baldes quadradinho, furadinho em cima, tá? E então as flores ficam ali sem você ter que ficar embalando, protegendo, fica ali. No freezer, colocar água ou não colocar? Gente, vocês têm que fazer teste. É mesmo o que eu estava falando no começo. Cada freezer responde de uma maneira diferente. Embale uma flor do jeito que eu falo. Vou deixar também, vou deixar bastante vídeo aí para vocês darem uma fuçada. Embalem a flor e coloquem sem água. Aí pega um balde pequeno e coloca ela embalada e num balde com água. Aí você pega uma outra flor, pega um pacote de rosa, divide em 3. Uma embalada sem água, uma embalada com água e outra sem embalar na água. Façam esse teste, tá? Não existe algo assim, é assim que tem que ser feito. Na minha loja, eu fiz sem água e embalado. Deu certo durante anos e anos, tá? Foram quase 18 anos, 17 anos e pouco. A Aline e o Ícaro, aqui de Praia Grande, eu ensinei eles a fazerem isso. Quando eu voltei lá na loja, ela falou: Helena, não deu certo. Eu achei melhor, eu fiz o teste, achei melhor colocar sem embalagem na água e tá durando maravilhosamente bem. Eu abri lá, tinha rosa, tinha mosquitinho, tinha astromélia, tinha folhagem e tudo perfeito. Então vocês têm que testar o seu material, tá bom? Deixa eu ver o que eu mais coloquei aqui para falar sobre o armazenamento. Ah, para encerrar, o que que acontece? Qual que é a diferença do freezer e da câmara? A câmara fica aberta, tá? É aquela luminosidade, é aquele ar que entra normal constantemente. O freezer, como a gente fica abrindo e fechando muito, ele sente esse ar quente que vem para dentro dele. Vocês podem reparar, quando é dia de muito movimento, que você abre muito o freezer, as flores sentem um pouquinho mais. Elas abrem mais rápido. Se é o girassol que está bem fechadinho, ele abre um pouco mais rápido. Então, isso daí também interfere no armazenamento das flores. A quantidade de vezes que você abre o freezer. Às vezes tinha gente me ajudando que não tinha muita prática.
abria o freezer e ficava olhando assim, eu falava, vai tirando rápido. É a mesma coisa uma geladeira. Sabe quando você abre muito a geladeira, que você acaba falando para o filho, né? Olha, vai gastar muita luz. Não, não é questão de gastar energia. Gasta, tá? A quantidade que você abre o freezer, que você fica abrindo muito, vai interferir também na sua conta de luz, tá? O que que eu fazia para minimizar isso? Quando chegava as flores, como já era um hábito, era meio que automático isso. O que que eu fazia? Do lado esquerdo, eu colocava, vai, as rosas vermelhas, depois as rosas amarelas, depois as rosas cor-de-rosa, as rosas brancas. Então, meio que eu tinha já um direcionamento da onde estava o quê. Eram duas portas o meu freezer. No outro, lá no fundo, eu já colocava o girassol, depois as gérberas. Então, quando eu ia abrir o freezer para pegar alguma coisa, eu já sabia mais ou menos onde é que estava. Então, isso agilizava bastante. Tá bom? Gente, mais uma dica sobre armazenamento. Me deixem as suas dúvidas, as suas sugestões. Se você faz de uma maneira diferente, manda para mim, escreve nos comentários para ajudar as outras pessoas também a manter essa matéria-prima por mais tempo na sua loja. Fica ligado com outras dicas aí da Estilo Flores. Até lá, pessoal.